Graça e paz, eu sou a pastora Dircileia, Igreja Metodista em Vila Paulistana. E mais uma vez, então, nessa quinta-feira, aprendendo um pouco com a novela Gênesis. Tem assistido? Muito bem. Bom, estamos vendo aí Judá, um dos irmãos de José, pedindo para sair da casa do pai e abandonando a casa do pai. Ele sai porque ele não aguenta, ele tem muita culpa e a culpa corrói todo o seu ser, né? Então ele não suportou ficar mentindo pro seu pai, dizendo que José está morto ou estava morto, né? E não era comum naquela época sair de casa, sair da casa da família, sair da casa do pai, porque a gente tem que imaginar que naquele momento o clã, a família, o clã familiar, ele tinha muitas pessoas. E quanto mais pessoas, um protegia o outro, defendia o outro. E isso era muito importante naquela época. Mas Judá, então, ele cria coragem, chega para o pai, vai embora sem dinheiro e vai embora sem destino nenhum, porque ele está amargurado, literalmente sentindo culpa por tudo que aconteceu com o irmão, né? E por ver o pai sofrendo desse jeito e não poder dizer a verdade, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que José, quando foi vendido no Egito, ele foi vendido por 20 ciclos de prata. Ou seja, ele não foi vendido no Egito, ele foi vendido pelos seus irmãos aos mercadores, né? E ele foi vendido por 20 ciclos de prata. Hoje, estes ciclos de prata valeriam aproximadamente uns R$ 1.300. Os arqueólogos descobriram e traduziram centenas de tabuinhas, de tabuletas de argila que tinham os registros da época da compra e da venda de escravos. Uma dessas descobertas diz que tinha um detalhe de negociação da venda de um escravo. E era assim, sempre que eles falavam que algo não tinha valor, eles falavam assim, isso é considerado de valor de apenas 30 ciclos de prata. Deu para entender? Para mostrar que não tinha valor, eles falavam então que tinha apenas 30 ciclos de prata. Você imagina o quanto que José valeu? Muito menos, né? E 60 era um número como se fosse hoje o número 10. 10, né? O maior, o menor, tal. Para eles era o 60. Então, 30 ciclos de prata era metade de 60. Então, a gente percebe que como José foi maltratado, como José foi praticamente rotulado como inútil, como algo de baixo valor, insignificante, incompleto, né? Pelos irmãos que o venderam desse jeito. Não se esquece que Judas também vendeu Jesus por ciclos de prata, né? 30 moedas de prata, a gente pode esquecer disso. 20 ciclos, então, era um valor muito baixo e abaixo da média, para perceber que se livraram logo de José para justamente não ter dúvida e vender. Tanto é que os mercadores, quando compraram José, ficaram muito duvidosos. Será que ele vale alguma coisa? Será que vai valer a pena isso? E aí, lógico, será que ele tem algum valor? Né? A preocupação era essa. E aí, lógico, também a preocupação até deles, que eu coloquei aqui, por isso que eu tô lendo, era se ele talvez tivesse alguma doença. Se ele tivesse alguma doença, certamente o dinheiro deles não valeria, né? Ele não poderia vender, ele não poderia ser vendido naquele momento. Aí a gente vê também Seche sendo então o faraó. E ele era mesmo o faraó da época de José. E a sua existência histórica foi comprovada arqueologicamente. Achados de centenas, tinham selos e objetos em Canaã, no Egito, na Núbia, em Cartago, que tinham o nome dele, que tinham a marca de Seche. E aí eles usavam essas marcas mesmo após a morte do faraó, né? E essas evidências, então, existiam. Também há evidências no Egito de períodos, grandes períodos de fome, né? Por isso que o sonho que vai ser interpretado por José tem a ver com isso, né? E Seche, de certa forma, esse faraó, ele era um estrangeiro. Ele era um descendente dos Ixos. Ixos eram os imigrantes, eram estrangeiros que se estabeleceram, que moraram no Egito. E os Ixos, o nome Ixos é Senhor de Terras Estrangeiras. Eles vêm de Canaã
e de pontos diversos da Ásia. Eles eram guerreiros, lutavam, tinham capacidade bélica, armas e armamentos e muitas armas. Eles usavam o cavalo como um meio de transportes e para batalhar também, né? Os carros de guerra tinham armas e as armas tinham espadas, adagas, que são pequenas, vamos dizer, faquinhas, né? Escudos, armaduras, tudo feitas de ferro, tá? O faraó tinha o seu harém e todas as mulheres lá eram suas esposas, eram escolhidas por ele. E ele também escolhia mulheres que seriam as mulheres, as esposas dos seus nobres, de todos que estavam ao seu redor, todos que serviam a ele. As mulheres ficavam importantes, tinham, vamos dizer assim, eram valorizadas de alguma forma. Era um privilégio pertencer ao harém do faraó, né? E mantinham um bom nome de esposa do faraó, né? Todas essas questões. José, então, a gente vai perceber que com toda essa história que está acontecendo, ele vai ter que mostrar o seu valor e se posicionar e mostrar que ele é alguém que é valorizado, que pode ser valorizado. É alguém inteligente, é alguém que se esforça para ser o melhor. E ele continua buscando a Deus, ele continua falando de Deus e buscando a Deus em todo o tempo. E ele está sendo abençoado. Tudo que José está fazendo, a gente está percebendo que está sendo muito bom, está sendo muito aceito, é o melhor, né? E ele pensa ainda muito no seu pai, ele tem noites ainda com muita saudade do seu pai, lógico, estamos falando de uma novela. Então a gente está imaginando o relacionamento dele com os seus pais, né? Com o seu pai no momento, né? E aí ele se destaca decorando a casa, decorando o quarto da esposa de Potifar. E por causa disso, por causa dessa habilidade que ele tem de inteligência e tudo mais, ele então vira um escravo de honra, um escravo que vai praticamente administrar todas as coisas de Potifar. Ele conquista a confiança dele e por causa disso ele tem esse lugar de honra diante de todos os outros escravos. E a esposa de Potifar começa a olhar de uma forma diferente para José. E aí a gente não pode esquecer que tem sempre alguém que vem para provocar. Quem? O diabo. Lúcifer aparece justamente provocando a esposa de Potifar em relação a José. E ele vai contando mentiras, contando histórias, criando e inventando, levando essa moça a criar momentos de sedução na sua cabeça. E ela vai começar a provocar José. Então ela vai começar a ter atitudes que José vai ficar muito inquieto, né? E a gente sabe muito bem o que vai acontecer depois para frente, mas ela era o comum dela. Ela queria ser sensual, ela queria agradar o seu marido e ao mesmo tempo ela queria mostrar que ela era muito bonita, a mais bonita de todas, né? Nesse momento, então, Judá, que é o irmão que fugiu de casa, ele acaba se encontrando com Muriel, que vai se tornar a esposa dele, a mãe de seus filhos. E é interessante a gente perceber que começou também mostrando a história de Judá. Na Bíblia, a história de Judá vem antes de José chegar até o Egito e acontecer as coisas com o Egito. Então a gente está assistindo assim como são histórias e relacionamentos, elas estão mostrando por partes, né? Pedaços diferentes, mas a história continuando, tudo que está escrito em Gênesis acontecendo para a gente poder ver, poder imaginar como é que é toda a história. A gente não pode esquecer que uma das mentiras e uma das coisas que Lúcifer conta para a mulher de Potifar, que ela é egípcia, é que José é filho de Isaac. E Isaac é irmão de Ismael, e Ismael é aquela questão toda que deu origem ao povo árabe. E aí a gente vai perceber então que ele vai falar, então ele é um dos que maltrataram os nossos antepassados. Então isso também vai cair na cabeça dela e ela também vai ter momentos aí de humilhar até, né, José por conta disso. E aí termina a história de ontem, né? A gente percebeu ontem uma festa na despedida de Azenate, que é a filha do outro, vamos dizer assim, sacerdote que cuida do faraó, e ela vai se tornar então, ela vai para o harém, né, se tornar esposa do faraó. Contra a vontade, ela não quer isso, mas os pais acham que é o melhor para ela, que vai ser honra para a família, e aí eles dão uma festa, né, na casa do Potifar, sim, mas eles dão uma festa,
e a mãe canta 2 músicas maravilhosas em homenagem à filha, né? É um momento muito bonito, é um momento de despedida, é um momento em que José até conversa, e aí a gente percebe também de novo a novela, né? José já encontrando com a Zenate, mostrando que tem um carinho por ela e tudo mais. Lá na frente eles vão se casar, mas enquanto isso, está mostrando uma outra história que talvez possa ter acontecido assim ou não, né? A Bíblia não conta essa questão. Então, a gente está vendo, na continuidade, José, que era menosprezado, foi desvalorizado, vendido a um preço muito mais barato, agora tendo que se apegar a Deus e, neste apego a Deus, criar e aproveitar todas as oportunidades para ver o seu dom, o seu talento, todas as suas habilidades, para justamente ser considerado e poder ter a confiança das pessoas que estão ao seu lado. Ele é escravo, não tem jeito, não tem como mudar isso. Mas ele já começa a perceber que, mesmo sendo escravo, ele pode ser útil, ele pode usar todas as suas habilidades aí para ajudar os seus donos, né, os seus senhores. E aí a gente vai ver que o Senhor vai usar. E logo, logo vai ter sonho na parada, logo, logo vai ter interpretação, e José vai se mostrar ainda mais talentoso, habilidoso, com técnicas que na época eram super e extremamente valorizadas. A Bíblia diz que a cada dia que José passava no Egito, Deus ia prosperando tudo que ele fazia, porque apesar de tudo, ele se mantinha fiel ao Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, e que a semana que vem a gente conte outra história, né? Para a gente poder ver aí como é que tá o andamento da história do Gênesis para as nossas vidas que a gente está aprendendo. Amém? Deus, muito obrigado por essa oportunidade. E muito obrigado, Deus, por a gente entender e ver, através da palavra, que nós, apesar de sermos rejeitados, desvalorizados, jogados de lado, o Senhor nos ama. E quando nós nos colocamos ao teu dispor, a fazer a tua vontade, o Senhor nos usa, o Senhor nos capacita e o Senhor nos faz prosperar. Muito obrigado por esta oportunidade e por lembrar desta palavra, lembrar desta tua promessa para as nossas vidas. Continua conosco. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo te abençoe, te guarde, te fortaleça e que você entenda que estar na presença do Senhor é melhor para receber a sua graça e a sua maravilhosa paz hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que você veja, ouça e esteja sempre na presença do Senhor, em nome de Jesus. Até quinta-feira que vem.